está entrando no ar. Debate 93. Realização 93 FM. Apresentação J.R. Vargas. Alô, meu irmão, alô, minha irmã, aqui fala J.R. Vargas. Estamos de volta, começando aqui mais uma super edição do nosso Debate 93 de hoje, nessa sexta-feira, dia 16 de maio de 2014. Que a bênção do Senhor esteja aí sobre a sua vida, sobre a sua casa, sobre a sua família, sobre o seu trabalho. Que a bênção do Senhor esteja com você, onde quer que você vá, onde quer que você esteja. Receba o carinhoso abraço em nome de toda a nossa equipe que já está aqui a postos para te atender, para te receber, para te ouvir. Você liga, você fala com o Debate 93. Fale com o Debate 93. 2461-0093. E-mail debate@radio93.com.br. Facebook Rádio 93 FM. Site www.radio93.com.br. A JR diz aqui um dos nossos queridos ouvintes: sei que preciso do Senhor e que para andar com ele tenho que me firmar na igreja, mas eu não consigo porque eu morro de vergonha do meu passado. Quando entro no templo e vejo as pessoas que me conhecem, imagino o que elas pensam. Fiz muitas coisas erradas e sinceramente não me sinto digno de estar ao lado de tanta gente boa. Como vencer a vergonha das coisas erradas que fiz no passado? O que fazer para ficar firme na igreja quando só consigo ouvir vozes que me acusam? E quando as pessoas olham pra gente com cara de eu conheço o seu passado, hein? O que falta para que eu me sinta bem dentro da igreja? Você ouve Debate 93 com J.R. Vargas. O pastor Fábio Nunes, da Primeira Igreja Batista em Agostinho Porto, está conosco aqui no nosso Debate 93 de hoje. Bom dia, seja bem-vindo. O senhor destacou a frase: sei que preciso do Senhor e que para andar com ele tenho que me firmar na igreja. Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, bom dia aos nossos ouvintes. É bom retornar aqui e esse assunto é realmente muito importante e relevante. A minha colocação inicial é uma colocação que a gente precisa entender o conceito de ser igreja. A igreja, ela não é um local que você frequenta, a igreja não é uma instituição, apesar de poder ter uma instituição. A igreja não é o CNPJ, apesar de ter que socialmente ter um CNPJ. A igreja não é o acúmulo de propriedades, apesar de poder ter propriedades. A igreja, na verdade, é quem somos. Nós somos igreja. Nós não vamos à igreja, nós assumimos um estilo de vida, e esse estilo de vida proposto por Deus é ser a igreja. A igreja é algo que a gente não pode abrir. A gente ouve essa frase, né? Vamos abrir uma igreja. A igreja não se abre. A igreja é uma iniciativa do próprio Deus. A eclésia nos dá uma ideia de movimento. A igreja é um movimento iniciado por Deus que nos atinge e vai nos condicionar a viver segundo os valores do Senhor. Então, eu entendo que a primeira coisa que a gente precisa entender aqui, logo no início desse texto que nos está sendo colocado, é essa compreensão de que você não se firma numa instituição para andar com Deus. Você anda com Deus e você se torna igreja. É algo que está atrelado. Não tem como você andar com Deus sem ser igreja. Isto é automático. Uma outra coisa é que a igreja, por ser um movimento, não é um movimento individual. Igreja nos dá uma ideia de um movimento coletivo. A igreja de Jesus, ela se move na fé coletiva. Não tem como ser igreja individualmente. Aí o nosso ouvinte, ela está certa. Não tem como andar com Deus sem desenvolver essa coletividade. Quando a gente vê a ação do Espírito Santo na igreja, a gente percebe que ele distribui dons para a igreja. E é interessante, JR, que os dons é para abençoar o outro.
Com a gente no programa de hoje, eu quero ouvir a opinião dele, se concorda ou se discorda, o reverendo Samuel Ribeiro, da Assembleia de Deus da Tijuca. Muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. Bom dia, JR, é um privilégio voltar aos microfones da 93 FM e desfrutar deste privilégio de fazer parte dessa mesa debatedora que trata de um assunto de alguma forma nobre, né? Até porque retrata aí a situação de uma pessoa que está querendo se integrar, entendeu? Aparentemente socialmente no contexto da igreja e se sente descontextualizada. E esse fato de estar descontextualizada está relacionado, pode ser também que tenha um aspecto psicológico. Ela está dizendo aí, a frase que eu destaquei aí, é que ela está dizendo que quando entra no templo, as pessoas ficam olhando para ela e ela se sente constrangida quanto ao passado dela. Então, pode ter uma conotação relacionada com o aspecto psicológico dela e até relacionado com questões relativa a complexo de inferioridade ou alguma coisa do gênero, entendeu? Como também pode ter alguma coisa a ver também com a própria comunidade que não tem esse carisma no sentido de acolher as pessoas que estão recém-chegadas. Então o assunto é interessante, eu acho que válido para se discutir e nós estamos aí para compartilhar daquilo que for conveniente. Reverendo Júnior César, da Segunda Igreja Presbiteriana, e Honório Gurgel, muito bom dia, seja bem-vindo, meu irmão. O nosso ouvinte conta exatamente essa história, né? Precisa do Senhor, e para andar com ele tenho que me firmar na igreja, ele já sabe que precisa, já ouvimos aqui uma reflexão sobre esse ponto, mas não consigo porque eu morro de vergonha do meu passado, e aí a história do passado é que quando ele entra no templo e vejo as pessoas que me conhecem do passado, com essa história, né? Imagino o que elas pensam. Aí entrou no campo da absoluta subjetividade. Que pensa o senhor? Bom dia, JR, bom dia aos nossos debatedores, aos nossos ouvintes também, ao povo lá da Segunda Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel. Bom, eu gostei muito da afirmação do pastor Fábio, né? Porque ela basicamente dissocia o fato de ser igreja da instituição, né? E aloca isso às pessoas. E isso é muito importante, JR, porque a igreja é o povo de Deus reunido em qualquer lugar. Né? O povo de Deus reunido com o objetivo específico de revelar, de manifestar a glória de Deus. Então a ouvinte, ela está coberta de razão quando ela diz que para andar com o Senhor, ela precisa desse convívio, ela precisa dessas pessoas, né? A igreja é um lugar de terapia. A igreja é um lugar onde as pessoas se tratam, pessoas que também têm suas próprias enfermidades, suas próprias diferenças. A igreja é o lugar onde Deus ensina a sua palavra, fala sobre a vida, sobre seu comportamento. É um lugar que você faz isso trabalhando também, porque igreja é lugar de trabalho. E é um lugar de vida em comum. Ter uma vida em comum, viver em comunhão, significa dizer que eu sofro com o outro, que eu me alegro com o outro, que eu partilho da vida do outro, do sofrimento do outro. Eu não me considero melhor do que o outro, eu considero o outro tão necessário quanto eu, né? Então eu percebo que, embora a ouvinte ela esteja valorizando esse ser, né, e estar na igreja, de certa forma ela ainda não se livrou dessa culpa, ela ainda não se considera tão necessário quanto os outros, ela não se considera tão importante quanto os outros, ela não se considera tão perdoada quanto os outros, não é? E aí talvez o problema esteja mais nela internamente do que na própria igreja. Talvez a nossa ouvinte ainda não tenha perdoado a si mesma pelo que fez, e quando a gente não se perdoa, a culpa ela entra. E se a culpa entra, JR, qualquer olhar diferenciado que a gente perceba ao nosso redor, parece que são olhares de acusação. Muito bem, a nossa menina da mesa de hoje é a pastora Cirlei Figueiredo, da Comunidade Cristã Novo Dia. Muito bom dia, seja bem-vinda. Que pensa, querida irmã, sobre esse ponto? Estamos aí olhando para trás, o que o ouvinte sente, e os nossos ouvintes já respondem, a pesquisa fala sobre esse assunto. Daqui a pouquinho nós vamos ter um resultado parcial que mostra exatamente isso, o quanto as pessoas estão preocupadas com aquilo que os outros pensam sobre a história delas. E acho muito difícil que alguém viva despreocupado, de todo, assim, 100%.
Bom dia, JR, bom dia aos ouvintes, pastores aqui da mesa. Um dia abençoado para nós que o Senhor tem nos dado. Esse ouvinte ou essa ouvinte, ele tem um desejo de estar em comunhão, né? E como foi colocado aqui, a igreja é lugar de comunhão, é lugar de vida, é lugar de ser curado. Igreja é família e ali a gente se trata, né? E também, como foi colocado, o se perdoar. Primeiro, você precisa se perdoar, porque o seu olhar para você vai mudar. Porque senão você vai ficar olhando para trás. E a palavra de Deus diz, esquecendo-me das coisas que para trás ficam. Prossigo para o alvo. Nós temos um alvo a atingir. Nós temos um alvo a atingir. Então, se eu olho para trás, eu fico olhando para o passado. O passado já foi, não tem nada de novo para nos dizer. Então, o Senhor, Ele tem tantas coisas lindas para dizer a teu respeito. A palavra de Deus diz assim nos Salmos, que Deus não nos trata conforme os nossos pecados, nem nos retribui conforme as nossas iniquidades. Porque o amor de Deus é grande. Então, é necessário que a gente olhe, que você, amado, amada, olhe para esse amor de Deus, para aquilo que Ele tem para te dar. Muito bem. Vamos aqui ao resultado parcial da nossa pesquisa, que vai nos ajudar um pouquinho mais a entender o quanto as pessoas lidam com esta questão do passado, o quanto o passado pesa para quem está vivendo o presente. E muita gente vivendo o presente, presa ao passado, não consegue nem desenvolver o hoje, muito menos o amanhã. Pesquisa 93. Olha ela aí, minha gente. Marcela Bastos, bom dia. Bom dia, JR, aos nossos ouvintes, aos nossos queridos debatedores. E, de fato, passado pesa pra muita gente, viu? Porque a pesquisa tá perguntando. Alguma vez você já se sentiu mal na igreja por causa das coisas que você fez lá atrás no passado? Por telefone, 87% dos nossos ouvintes afirmam que sim. E pelo nosso site, radio93.com.br, 74% dos nossos ouvintes também afirmam que sim. Quero agradecer aos nossos amados ouvintes e compartilhar essas informações com os nossos companheiros já imediatamente. Agora, porque ela está exatamente no ponto onde nós estamos discutindo, né? Você veja que 87% dos ouvintes que estão ligando estão dizendo que sim, 74% no site dizendo que sim. Alguma vez você já se sentiu mal na igreja por causa das coisas que fez no passado? E aqui a gente tem duas interpretações, né? O passado no sentido daquele passado. O sujeito era bandido, tá, aquelas coisas mais crônicas, né? E aí a pessoa pega o passado e alguma coisa que fez no passado. Uma outra coisa que não é exatamente uma coisa tão complexa como essa que eu exemplifiquei aqui. O problema, JR, é que nós não estamos acostumados a praticar o que diz Tiago. Tiago disse assim: confessai as vossas culpas uns aos outros e orai uns pelos outros, a fim de serdes curados. Então a gente fica muito na oração, pede perdão a Deus, sabe que Deus nos perdoou, mas a gente quer esconder isso. Ou seja, a Bíblia é um livro maravilhoso, porque nela nós temos tanto acertos quanto erros. E os erros não deixaram de ser registrados. Os erros não deixaram de ser passados de geração a geração para aprendizado nosso. Quando a gente olha os erros desses homens e mulheres de Deus na Bíblia, nós não nos sentimos incentivados a praticar a mesma coisa, muito pelo contrário. Nós somos incentivados, lendo esses erros, a trilhar um caminho diferente, a servir a Deus. Ou seja, uma cura vem sobre nós. Mas na igreja parece que a gente quer tapar o sol com a peneira. A gente não quer falar, a gente não quer testemunhar o que aconteceu de errado e como Deus tratou a nossa vida, como isso foi transformado em bênção, como uma maldição aparente foi transformada em bênção. A gente não quer testemunhar isso porque acha que isso vai depor contra a nossa postura enquanto crente. Deveria ser o contrário, JR. A gente já que confessou, já que se arrependeu, já que se sentiu perdoado, a gente tem que falar sobre essas coisas tranquilamente uns com os outros, para que outras pessoas não caiam no mesmo erro que nós caímos.
Só para falar um pouquinho disso, que essa história, o que você fez, foi ontem, eu já tinha me convertido, então esse passado é o de ontem, o que você fez ontem, então tá muito vivo. Então que isso sirva para glória de Deus, para outras pessoas, como o pastor, como o reverendo acabou de colocar, para que sirva de crescimento para o outro, para glória de Deus. Agora, quando eu não falo, quando eu me calo, é porque na realidade eu estou mais preocupada comigo, com a minha reputação, como é que vão me olhar. Não, a glória de Deus, o que Ele fez na sua vida e que vai produzir vida na vida do outro. Mas não tem proteção também, gente? Não é ausência da glória de Deus, tá certo? Não é preocupação com a sua própria imagem. Não temos um outro lado aí que a pessoa fica aflita de ser acusada, de ser injustiçada, da pessoa estar perdoada. Você veja que 1 João diz lá, se confessarmos nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Ou seja, uma vez que você teve seu pecado perdoado pela graça de Deus, qualquer acusação ela é injusta. Então, entendeu? Eu estou pensando assim naquele instinto de autopreservação. Se não existe também, não estou dizendo que não existem essas duas, se não existe essa terceira possibilidade. Existe. Eu vou dar uma saída logo, né? Porque o crente, ele se defende com a espada do Espírito, não é isso? Ele é firmado na palavra. Então, vamos lá. Você vai em Apocalipse 12, e quando uma pessoa vier te acusar de um pecado que você confessou e que Deus te perdoou, você vai dizer para ela o seguinte: olha, acusador na Bíblia só existe um, e segundo está escrito lá, ele já foi derrubado em nome de Jesus pelo sangue do Cordeiro. Eu venci o acusador, então não me acuse, porque esse lugar não é seu. Eu fui perdoado por Deus, me sinto perdoado e vou falar sim, vou testemunhar do que Deus fez na minha vida. Se a gente começar a falar sobre isso, as pessoas vão começar a parar de falar da vida dos outros e tentar cuidar do outro e tomar conta da sua própria vida. A gente vê isso, Jesus, ele está comendo com os pecadores, desenvolvendo um relacionamento com os pecadores, e aí o movimento farisaico se levanta para questionar o relacionamento de Jesus com os pecadores. E a gente vai perceber que a gente tem um movimento farisaico nas nossas igrejas, de gente que está sempre buscando um legalismo para estar acusando o outro. E é interessante, JR, que quando Jesus ele é questionado por causa do seu relacionamento, isso está lá em João capítulo 15 e 16, Jesus conta a parábola do filho pródigo, para explicar de forma lúdica o que Deus estava fazendo ao manifestar a graça. O relacionamento do homem com Deus, e a gente está dizendo que é se tornar igreja, não é um relacionamento por merecimento. E a gente precisa inculcar isso. Inculcar o que Jesus está ensinando. O ser igreja é um favorecimento de Deus. E aí, querido, Jesus só veio por causa desse seu passado que você está levantando toda hora. A igreja só existe porque nós realmente somos maus. E é claro que cada um vai ter o seu histórico, cada um vai ter, né, as suas dificuldades lá do passado, mas só fez sentido Jesus na sua vida porque você reconheceu o quanto você é mau e o quanto Deus é bom. E aí, querido, você foi restaurado. É o que Jesus fala para Nicodemos do novo nascimento. Então, ao invés de você se apegar ao seu passado, se firme no seu coração e na sua mente o que Jesus está falando e fez por você. É a partir de Jesus que você vai viver uma nova perspectiva. Eu acredito que só assim você vai conseguir se desvencilhar desses pensamentos que te perturbam. Pastor. Bom, eu gostaria de observar aqui o assunto que está sendo tratado no que se refere a essa moça ou essa pessoa, né? Moço, né? Isso, primeiro, retrata uma pessoa nova convertida, né? Ela é nova convertida e, obviamente, que ela não tem consigo ainda nenhuma estrutura, né, de caráter espiritual em termos de conhecimento bíblico, né? Então, esse é um ponto que deve ser considerado em relação a essa pessoa. E o fato dela se envergonhar ao entrar no templo e deparar com pessoas que a conheceram no passado, entendeu?
e agora ela percebe que o olhar dessas pessoas de alguma forma seja um olhar de acusação, isso é nobre. Isso é nobre, de alguma forma relevante, embora possa ter conotação de caráter complexo, né, de inferioridade, mas de alguma forma é nobre porque ela talvez tenha feito alguma coisa na comunidade, as pessoas de alguma forma lembram do que ela fez, as coisas que ela fizera pode ser alguma coisa grave que tenha de alguma forma ofendido algumas famílias da região, então eu considero de alguma forma o sentimento dela nobre. Em segundo lugar, existe o outro segundo ponto, que são pessoas que se convertem e se gloriam do seu passado. E muitas vezes fazem disso até um cabide, né, de sustentação para sobreviver do evangelho, entendeu? Um marketing pessoal, muitas vezes dando testemunho do seu passado, baseado até no perdão, na graça de Deus, entendeu? Mas de alguma forma extremamente ofensivo para quem ouve. Entendeu? Porque às vezes o cara foi um estuprador, o cara foi um assaltante que prejudicou inúmeras famílias numa determinada região e sobe no altar e compartilha daquilo tudo com maior cara de pau, entendeu? E de alguma forma ofende as pessoas que já sofreu na mão dele. Então eu penso que a gente tem que ponderar essas duas coisas, perdão, a graça de Deus, entendeu? O livramento através do perdão e da graça de Deus da culpa, mas não pode deixar de considerar a importância de se precaver no que se refere ao passado que ofendeu algumas pessoas na comunidade. É interessante que você confessar o seu pecado ao Senhor, ser perdoado por ele, sentir-se perdoado, dependendo da situação, dependendo do que você tenha feito, não isenta você de pagar pelo que você fez, né? Então a gente tem muitos crentes aí, gente que se converte e que de repente roubou, matou, tá sendo procurado pela polícia e agora é crente e acha que não, tudo isso fica para trás. Deixa eu ter uma parte na sua fala. Por exemplo, qual de nós, os pastores, que um ex-assaltante, estuprador ou alguém violento no contexto da sociedade que vem numa comunidade ou numa igreja na qual a gente pastoreia, aceita Jesus e que a gente chama ele à parte e o encaminha para ele pagar os seus débitos com a justiça? Qual de nós faz isso? Eu faria. Eu faria isso sim, porque se ele é um criminoso, ele tem que agora, como crente, como salvo em Cristo Jesus, como alguém que tem uma vida correta diante de Deus e diante dos homens, ele precisa se apresentar à justiça e pagar pelo que cometeu. E eu conheço uma pessoa que fez isso. Né? Esteve na minha igreja acompanhando um pastor e depois eu fiquei sabendo disso, que ele estava num processo na justiça, ele foi lá para pagar e está cumprindo a sua pena, né? Como crente agora. Tá reparando como crente. Então, a gente tem que parar com esse negócio de que, confessou o pecado, graça de Deus, então esquece. Não, se você tem dívida com os homens, você tem que ir lá e pagar. Jesus ensina isso. Se você tem dívida no cartão de crédito, não é porque você se converteu, você não vai pagar. Você vai lá pagar. Você tem dívida com a polícia, você vai lá pagar. Exatamente. Jesus ele é tão interessante que ele diz assim, olha, se você quando for dar a tua oferta, você se lembrar que o teu irmão tem alguma coisa contra você, não é que você tem alguma coisa contra ele, que ele tem alguma coisa contra você, você tem que ir lá e se ajustar. Então deixa eu entender aqui, para poder interagir aqui com os companheiros à mesa. Nós temos então a graça de Deus sobre a nossa vida, o sangue do Cordeiro, ele é absolutamente suficiente e eficiente para nos perdoar os pecados. O indivíduo é perdoado e é lavado e é remido no sangue do Senhor Jesus Cristo pela graça extraordinária de Deus. Então você tem uma ação divina sobre o indivíduo. Aí o indivíduo, tá certo? Ele está lidando aqui com outro aspecto. O indivíduo, ele sente que a comunidade ou parte dessa comunidade não o perdoou. É o que ele sente, pode não ter nem acontecido. A comunidade pode estar lá amando o sujeito maravilhosamente, mas é a sensação que ele tem. A sensação que ele tem pode ser resultado da sensação dele mesmo não ter se perdoado, e aí você tem uma dificuldade grande, né? Quando a gente lembra de Saulo e lembra de Ananias,
e a ordem de Deus a Ananias para ir até o encontro de Saulo, que Ananias reage e o Senhor traz para ele uma palavra clara sobre a ação que ele fez na vida de Saulo, que é o nosso apóstolo Paulo. Quando Ananias vai se encontrar com Saulo, ele traz uma palavra que me parece sintetizar tudo. Saulo, irmão. É isso aí. Desse momento em diante a história muda. Então o efeito de Ananias na vida de Saulo produziu na comunidade como um todo uma reação em cadeia, ou seja, as pessoas começaram a receber. Então me parece que alguns atos simbólicos são importantes. Uma pessoa que eventualmente tenha passado por alguma coisa e ela esteja de alguma forma se sentindo mal por conta disso, um ato simbólico, um gesto simbólico, um abraço, uma palavra, sentar-se ao lado, talvez isso revele para os outros, é o Ananias, irmão, Saulo, irmão, para os outros todos isso aí, porque pode ser que alguém ainda acuse, e a gente está falando de igreja, se falar de igreja, é um lugar normal, não é? Normal. Paulo sofreu, ele sofreu tudo quanto é canto, aonde ele ia, entendeu? Ela fora de casa, dentro de casa, na comunidade como um todo. Foi difícil para o próprio Paulo então, ser aceito pelos discípulos. Pois é, como é que lida, até nas cartas, quando ele vai dizendo quem ele é, eu sou apóstolo, escolhido pelo Senhor, encontrei com o Senhor, ele está justificando. Ele está sempre falando. JR, esse exemplo seu foi muito bom, porque fortalece o que eu estou dizendo sobre falar. Em nenhum momento Paulo deixou de falar do que ele fez. Ele sempre testemunhou sobre aquilo que ele tinha feito. Ele sempre se colocou como passado de quem foi perseguidor. Do início da sua conversão, né, no primeiro testemunho dele, até o último. Ele fala sobre o que ele fez perseguindo cristãos, o que aconteceu na estrada de Damasco, o encontro que ele teve com o Senhor. Ele conta tudo isso, não é? E ele conta para quê? Para testemunhar, para que pessoas sejam alcançadas, transformadas. E há quem diga que até o espinho na carne dele é o passado. Há uma linha teológica que defende, olha, esse espinho aí é o passado que toda hora alguém lança ele em rosto. Eu não discordo, presta atenção, desculpa eu interrompê-lo, eu não discordo de compartilhar, testemunhar do passado. Eu acredito que o testemunho fortalece outras pessoas as quais o ouve. Agora, eu entendo que a questão de Paulo tem um contexto atípico, né? Primeiro que Paulo fazia uma perseguição religiosa, ele perseguia partindo do ponto de vista do judaísmo, entendeu? Discriminando o cristianismo como uma seita nova que emergiu dentro daquele contexto religioso. Então ele tinha legalidade para fazer o que fazia e fazia com cartas de autorização para fazer o que fazia. É diferente as pessoas que estão à margem da lei, entendeu? Cometendo atrocidades, você está entendendo? Ferindo famílias e sensibilidade de muita gente que depois se converte ao evangelho e vão para as nossas tribunas e às vezes ganham até primazia em relação aos demais que estão ali por muito tempo, que não têm oportunidade, e vão para lá e compartilham de fatos extremamente chocantes, você está entendendo? Na maior cara de pau, valorizando mais o passado, em nome do testemunho, e vivendo e sobrevivendo disso. Deixa eu ver se eu estou entendendo, pastor. A sua palavra está sendo uma palavra de cuidado com aqueles que vivem do passado e aparentemente no passado. Exato. E o testemunho às vezes é muito sentido. Mais o que eu fiz do que o que Cristo fez. O senhor está dizendo exatamente isso. Olha, cuidado para que o seu testemunho não seja aquilo que você fez e seja aquilo que Cristo fez em você. O testemunho, claro, é isso aí. Se a pessoa está usando 20 minutos, ou 20 minutos é bem econômico, né? Mas a pessoa está usando 20 minutos do tempo. Observe bem. A maior parte desse tempo é sobre o quê? O que eu fiz ou o que Cristo fez em mim, ou pela graça dele ele agiu. Estou entendendo. E tenho a impressão que o que o reverendo Júnior está dizendo que é uma coisa comunitária. O senhor está preocupado com aquele que vai ali, vai lá e fala. E o que ele está dizendo é dentro de casa, dentro da igreja, as pessoas conhecem as histórias. Tá certo? E acho que ele tá tendo um cuidado também, se eu não me engano, reverendo Júnior, porque tem certas coisas que ele não fala. Claro, com certeza. Tá certo? Tem certas coisas que não são necessárias.
Certas coisas são contadas para Deus, para o pastor, compartilhando ali com seu líder espiritual. Até o pastor poderá orientar. Mas olha, guarda isso. Com certeza. Isso aí fica entre você e Deus, meu filho. Não fala isso não, porque isso vai prejudicar. Você pode ter problemas familiares seríssimos. O efeito devastador é maior do que o ato que ele cometeu. Claro, com muito certeza. Agora, JR, eu vejo aqui o sentimento numa frase: não me sinto digno. E o Júnior falou que percebe que o problema está muito mais nessa pessoa, e a gente vê esse sentimento aqui: eu não me sinto digno. Eu queria dizer para esse nosso ouvinte que ninguém é digno. Eu também não sou digno. E pelo favor de Deus eu me tornei igreja. E pelo favor de Deus eu vou herdar os céus. E pelo favor de Deus, eu testemunhei publicamente pelo batismo. Pelo favor de Deus, eu participo da ceia, não porque eu sou digno. Então, querido, bem-vindo ao mundo comum que é a igreja, de pessoas que não são dignas e que o preço da sua dignidade foi pago lá na cruz. Então hoje você é a igreja do Senhor. Realmente é isso aí. Aqueles que reconheceram a falta de dignidade e reconheceram o sacrifício de Cristo, e hoje a gente pode dizer: somos o povo de Deus. Olha, ouvinte da Chatuba dizendo: cresci dentro da igreja, já aprontei muito, hein? Entrei e saí da igreja várias vezes, só que eu amadureci, casei e hoje dirijo o Ministério de Jovens, e mesmo a minha igreja conhecia do meu passado e me dando voto de confiança no presente, às vezes eu me sinto mal com o que já aprontei. Será que vai ser assim para sempre? O que devo fazer para não me sentir assim? Pergunta uma de nossas queridas ouvintes. Se apropriar do que foi feito, aquele sacrifício na cruz. Precisamos olhar para a cruz e ter essa ação da cruz sendo vivificada em nós a cada dia. Porque aquele sacrifício traz vida, traz cura. Ele levou sobre si todas as nossas dores, levou sobre si esse teu pecado, esse teu passado. Então se aproprie desse perdão, desse amor. A gente costuma desvalorizar algumas experiências que a gente tem. Então eu quero que a nossa ouvinte entenda o seguinte: Deus colocou você num lugar onde você pode usar a sua experiência, seja ela positiva ou negativa, para poder ajudar pessoas. Uma coisa é você falar do que você ouviu, outra coisa é você falar do que você viveu. Então entenda isso. Perceba que o próprio Senhor Jesus, não estou falando sobre pecado, né? Mas para poder anunciar a salvação ao homem, ele resolveu experimentar as mesmas coisas que o homem experimentava. Ele resolveu se aproximar. Então, quando ele fala sobre cansaço, sobre dor, sobre tristeza, ele sabe do que ele está falando porque ele sentiu isso, né? Então, você que passou por tudo isso, já aprontou muito e hoje está orientando os jovens na sua igreja, você precisa usar essa sua experiência para que esses jovens não cometam o mesmo erro que você. Concordo, companheiros? Algum acréscimo aí? Vamos lá, outro ouvinte de Belfort Roxo dizendo: ele deve se firmar em Deus e crer na palavra que diz que tudo se fez, que tudo novo se fez e que ele é nova criatura. Não se importar com a opinião dos outros e sim com o que Deus pensa a respeito dele. E Deus fala que lançou o nosso pecado no mar do esquecimento. Então ninguém tem o direito de ficar trazendo o passado de volta. Tem que focar em Deus. Compartilha um dos nossos queridos ouvintes agora de Irajá dizendo: eu já recebi a acusação até do meu próprio marido, mas eu não vivo mais no passado. E o que importa é a mudança do presente. Temos que largar o passado e não nos importar com o que os outros pensam a respeito dele, diz aqui a nossa ouvinte. Acusação dentro de casa, hein? De Alcântara, passei por isso. No passado, fui homossexual, conta uma de nossas queridas ouvintes. E quando me converti, tive dificuldade de me firmar porque as pessoas me apontavam. Quando parei de me importar e olhar para as pessoas, comecei a olhar para Jesus. Venci esse problema e estou firme já há 3 anos. Tem que deixar o passado e olhar para o futuro, compartilha uma de nossas queridas ouvintes. É isso mesmo, gente? JR, olha só, que tristeza. A igreja precisa gerar um ambiente terapêutico, acolhedor, um ambiente que abraça, não um ambiente que acusa. Como já foi dito aqui, a função de acusar é do diabo. E ao mesmo tempo já não há mais acusação.
E a gente percebe que isso é uma realidade. Em algumas comunidades a gente percebe que a acusação é mais valorizada do que a ação da graça de Deus. O que nós estamos fazendo? A gente luta, faz um trabalho evangelístico, traz aquele camarada e a gente está cuidando dele, e daqui a pouco vem alguém, pronto, traz tudo à tona novamente, entristece o coração dele, magoa, e daqui a pouco o camarada está fora do nosso ambiente. A igreja precisa também rever que tipo de ambiente nós estamos produzindo. Será que estamos acolhendo ou será que estamos repelindo pessoas? Então, a igreja precisa se conscientizar que a mesma graça que foi concedida a você, meu irmão, que está há 20, 30 anos aí na sua comunidade, essa mesma graça se justifica na vida daquele que está chegando hoje. E você não é melhor do que ele. Você não tem o direito de apontar. Você tem o direito aí, o que você deve a ele é o amor. Como vencer a vergonha das coisas erradas que fiz no passado? Pergunta o nosso ouvinte. Ainda diz: o que fazer para ficar firme na igreja quando só consigo ouvir vozes que me acusam e quando as pessoas olham pra gente com cara de eu conheço o seu passado, hein? O que falta para que eu me sinta bem dentro da igreja? Nós vamos ouvir os comentários, as observações dos nossos companheiros aqui no nosso Debate 93 de hoje. Este é o Debate 93, com J.R. Vargas, na 93 FM. Não sei o que o futuro me espera, mas sei em quem espero, em quem confio e descanso. Não sei o que vai acontecer, mas sei, quem sabe, que tudo sabe e tudo pode fazer. E tudo pode fazer. Larará, lar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 á. E tudo pode fazer. 93 FM. 93. Na 93 FM, J.R. Vargas. E o Debate 93. E aí, companheiros, vamos fechando essa nossa reflexão sobre esse assunto, nosso debate tão importante, esse tema de hoje que mexe com a vida dos nossos amados ouvintes. Todo mundo tem história, todo mundo já passou por alguma coisa, não conheço ninguém perfeito, todos nós somos imperfeitos, essa é a premissa, resultado do pecado original. Não há ninguém perfeito, não há ninguém melhor do que ninguém. Tem gente que se acha, até ou não tem gente? Não tem gente que se acha? Pessoa se acha que, olha, eu tô arrebentando, entendeu? Acha que é mais do que eu, que tem gente que se acha, tem. E a gente tem que botar o pezinho no chão para entender que nós somos absolutamente iguais. A gente entende que a Bíblia diz: quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus, é quem os justifica, né? Então, a primeira coisa que as pessoas que se convertem, que têm passado, que de alguma forma depõem contra elas e se sentem constrangidas ao entrar na igreja, até porque quando a pessoa vem para a igreja, ela fica imaginando que as pessoas que já ali estão há algum tempo são pessoas perfeitas, né? Então ela se sente constrangida em detrimento disso. Agora, a primeira coisa que essa pessoa tem que saber, que não são aquelas pessoas que irão justificá-la. A Bíblia diz: quem intentará acusação contra os escolhidos de Deus, se é Deus, é quem os justifica. Então é Deus quem justifica a pessoa. Agora, a gente convive com seres humanos cheios de patologias. E como compartilhou aqui o nosso nobre pastor Fábio, né, a igreja, ela precisa se estruturar para ser uma igreja acolhedora, mas para que ela se estruture para ser uma igreja acolhedora, ela precisa ser sarada. Você está entendendo? E às vezes a própria liderança da igreja precisa ser sarada. Precisa ser sarada para sarar outro. Você está entendendo? Pastor Samuel. A casa, eu só queria colocar assim: a casa é do Pai. A casa é do Pai. A primeira carta de João eu amo, porque João, ele fala assim: filhinho, 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 tá sempre colocando você no seu lugar de filho. E eu gostaria de falar para esse ouvinte: se sinta filho de Deus, porque até agora ele ainda não se apropriou de ser filho. Você tem um lugar especial na casa do Pai.
Então você é filho de Deus. A Bíblia diz assim, João, sabemos que somos filhos. Sabemos que somos filhos. Sabemos que carregamos algo maior. Há algo maior dentro de nós. Há um tesouro lindo dentro de nós. Não tem nem dúvida. Então não há ninguém maior nesse mundo do que aquilo que habita dentro de nós. Então você é filho de Deus. E é um problema sério achar que você é melhor por causa da sua prática religiosa e você se achar pior por causa da sua prática pecaminosa. Querido, o homem não herda o inferno porque ele adulterou, porque ele matou. Ele vai herdar o inferno porque ele tem a possibilidade de. E quando a gente imagina que eu e você temos a possibilidade de adulterar, de matar, de cometer pecados, isso nos coloca em condições de igualdade. Aí a gente fica olhando pro camarada porque ele teve o erro A, B ou C, e a gente diz assim, esse camarada realmente aí precisava realmente de uma ação extraordinária de Deus. Esse tá ruim mesmo. Esse aí tá complicado. E eu acho que eu não tô na mesma condição que ele, porque talvez eu não tive o mesmo histórico. A gente precisa entender isso. Herdamos o inferno. O homem herda o inferno por causa da sua natureza e não porque aquilo que ele desenvolveu. E ao mesmo tempo, herdamos o céu não por causa da nossa prática religiosa, herdamos o céu porque Jesus se sacrificou. E aí a gente começa a entender que somos iguais. Bem, JR, eu primeiro quero dizer que eu, particularmente, não deixo o passado, porque ele faz parte de quem eu sou hoje. Se eu tirasse o passado, eu não seria quem eu sou hoje. Né? As experiências positivas e negativas fazem parte da minha vida. Foram usadas por Deus para o meu desenvolvimento, para o meu crescimento. Né? Então eu não tenho que me envergonhar dela. A sabedoria bíblica é isso, é você viver. Você erra, você acerta, né? E como você errou e acertou, você tem como orientar pessoas a não cometerem o mesmo erro. Outra coisa, a história de Pedro nos ensina que quando a gente reconhece a nossa indignidade, Deus nos manda apacentar. Né? Quando Pedro se considerava cheio de si, Jesus dizia que ele não estava pronto, ele não sabe, você não sabe o que diz. Ele que dizia. Quando ele reconheceu que não era digno, Jesus disse para ele, apacenta as minhas ovelhas. Então o nosso ouvinte, para poder vencer essa vergonha das coisas erradas que fez no passado, precisa primeiro ter fé. Tem que acreditar na palavra de Deus, tem que confiar naquilo que Deus disse a respeito de perdão. Entender na sua comunidade que, biblicamente, transgressão é transgressão, certo? Há diferentes formas de pecado, mas todos aqueles que pecam, independentemente do pecado que cometeu, são culpados diante de Deus. Biblicamente, o acusador já foi vencido pelo sangue de Cristo na cruz. E nós temos um advogado. Aquele que pecar tem um advogado diante de Deus, Jesus Cristo, o justo. Sabe por quê? Porque não há mais nenhuma condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. A lei do Espírito da vida livrou você, meu querido ouvinte, da lei do pecado e da morte. Deus está perto de você. Porque se você tem um coração contrito e o seu espírito está quebrantado, o Senhor não te despreza. Ele convida você sempre a se aproximar dele com ousadia e com fé, porque o favor de Deus vai chegar no tempo oportuno. Estenda as suas mãos para quem está chegando. Quem está chegando é tão igual quanto você diante de Deus. Deus não faz acepção de pessoas. Alguém te estendeu a mão há algum tempo. Pode ser que muitos tenham te acusado. Ao invés de dar o troco, também acusar os que chegam e mesmo aqueles que te acusaram, é tempo de estender as mãos. É assim que Jesus fez por gente como você e eu. Pesquisa 93. Alguma vez você já se sentiu mal na igreja por causa das coisas que você fez no passado? Por telefone, 82% dos nossos ouvintes afirmam que sim. E no nosso site, 71% também afirmam que sim. Agradecer aos nossos queridos e amados ouvintes a participação de cada um deles com a gente aqui no nosso debate 93 de hoje. Muito obrigado aos nossos ouvintes. E queria dizer aos nossos ouvintes, lembrá-los, se você quer mandar
a sua história, se você quer mandar a sua dúvida para ser debatida aqui no nosso Debate 93, escreva para debate@radio93, esse 9 e o 3 é numeral, .com.br. debate@radio93.com.br. Dissemos aqui essa semana e vamos repetir. Não mande pelo Face, onde todo mundo vai ver. Lá, ali é só para você dar a opinião do tema de hoje, né? O diário. Agora manda pra gente a sua história, e se você quiser ouvir os debates que já estão aí, que já aconteceram, eu vi naquele dia, eu gostei tanto, eu queria que alguém ouvisse, acesse debate93.com.br. Todos os nossos debates estão lá. Muito obrigado, Marcela Bastos. Bom final de semana para você. É sempre muito bom termos você aqui, ouvinte amado, com a gente no nosso Debate 93. Você está ligado no Debate 93 com J.R. Vargas. Queremos mudanças, pela graça de Deus, queremos mudanças. A gente está vivendo um tempo de Copa do Mundo, falta menos de um mês para a Copa do Mundo. E as pessoas comentam isso o tempo inteiro. Se eu tô chovendo no molhado, olha, parece que a Copa não vai ser aqui ou não vai ser agora. As ruas não estão enfeitadas. Comércio está tentando de todas as formas alavancar, porque depende muito disso. Alguns comerciantes investiram muito dinheiro na compra de material pensando na venda, e muita gente gostaria que a Copa fosse diferente. Nós também. É gol! Combater a violência é gol! Ver a justiça sendo justa é gol! Brasil! Gol contra! Olha o gol contra aqui, minha gente. Olha, a bola fora da educação vai para números que, aliás, é o gol contra da educação, vai para números que mostram a realidade de muitos estudantes e escolas no Brasil. Apesar da educação infantil ser obrigatória desde 2009 no país, faltam 1.157.000 vagas nas pré-escolas brasileiras. Em 2012, apenas 54% dos jovens de 15 a 17 anos estavam no ensino médio. Ainda há 13.200.000 brasileiros de 15 anos ou mais que não são alfabetizados. Nós estamos em 2014, hein? Em 2013, a média salarial de professores no país era de R$2.299. Será que é isso mesmo, hein? Valores abaixo de outros profissionais de nível superior, como advogados, engenheiros, civis e psicólogos. Eu tô achando que tá ganhando menos do que isso aqui. Acho que, bom, enfim, é a média, né? Média é média, né? No país, né? Apenas 0,6% das escolas brasileiras têm infraestrutura próxima da ideal para atender a estudantes com necessidades básicas. Segundo um relatório do Tribunal de Contas da União, que reúne informações sobre 26 cidades, em 10 estados do país, em 2013, o transporte escolar ainda era feito de forma improvisada em muitas cidades brasileiras. Eu quero ouvir a opinião dos nossos debatedores sobre o gol contra. Gol contra, JR. Vamos lá. A média salarial aí tá interessante, né, JR? Principalmente se a gente acrescentar a informação de que para ficar nessa média o professor tem que trabalhar 3 turnos, né? Tem que trabalhar de manhã, de tarde, de noite e se deslocar várias vezes durante o dia para várias escolas. Né? Aí sim você consegue ficar numa média dessa, porque se for trabalhando numa escola só, é meio complicado. JR, os números negativos, né? Sempre acabam gerando salvadores da pátria, né? As pessoas acabam surgindo aí no meio político para dizer que vai resolver essa situação. Então é meio complicado, JR, porque a partir dos anos 70, a gente tem o início de um processo de degradação da educação nesse país. O ensino público, naquela época, ele era o melhor e mais confiável do país. Só que isso gerou, sabe o quê? Jovens com pensamento crítico, pessoas que questionavam as desigualdades sociais, que questionavam e não se contentavam com a corrupção. Então talvez, JR, não seja interessante hoje pagar um salário decente aos professores, porque assim eles vão diminuir sua carga horária e vão se dedicar mais a preparar boas aulas, a gerar pensamento crítico, ensinar os jovens a não aceitar a degradação dos seus direitos, a violação dos seus direitos, e aí talvez não seja politicamente interessante uma situação dessa, porque já diz o ditado popular, né? Um povo sem educação é um povo fácil de ser governado. E aí, Gol gente? contra, JR. E eu percebo o seguinte, isso aqui revela a injustiça. E nós, como igreja, e a gente tem essa oportunidade, louvado seja Deus pela 93, que nós podemos aqui denunciar o pecado estrutural.
Nós temos essa oportunidade de dizer que nós, como igreja, somos contra todo nível de opressão. E a falta de educação gera opressão no povo. Então nós somos contra. Realmente é um gol contra. Esse aqui é o nosso país, onde crianças não têm lugar, jovens não têm oportunidade, não vão ter. Professores que, recentemente eu conversei com um, ele falou, olha, eu ganho R$1.000 e eu não tenho como trabalhar em outra escola devido a outras coisas. Então, onde um professor muda a vida de tantas pessoas. Acho que nós, como igreja, precisamos nos colocar em Deus, orando, porque somente o Senhor pode mudar o nosso país. Não tem outra solução. A gente olha isso aqui, é lamentável. Eu vendo uma jovem morando no interior, eu vi uma reportagem e ela se esforçou tanto para passar naquela faculdade, e ela passou naquela faculdade pública. E eu chorei, ela ali querendo ir, mas ela não podia porque não tinha transporte para ela ir. Quantos estão nessa mesma condição no nosso país? Muitos, estudando com guarda-chuva, estudando com lama, estudando na rua, estudando no barro. Esse é o nosso país. Então a gente realmente precisa clamar muito a Deus por misericórdia. JR, o que eu vejo aqui é uma verdadeira incoerência, né? Primeiro aqui a obrigatoriedade, né, da educação infantil. E aí você depara com falta de infraestrutura, você depara com falta de vagas, você depara com salários defasados e falta de meio de transporte, né? Tudo isso foi retratado nessa pauta que a gente recebeu aqui. E é interessante que a gente percebe dois problemas. O primeiro problema é que a nossa estrutura política é uma estrutura falida, né? Falida que se aproveita de circunstâncias como a Copa do Mundo que está aí, entendeu? Para mais uma vez manipular, entendeu? O povo fundamentado nessa situação que está aqui, você está entendendo? Porque o povo vai para a rua, faz manifestação, mas a maioria deles estão fazendo manifestação de forma que nem eles sabem por que estão fazendo manifestações. Você está entendendo? Então é uma verdadeira manipulação dos políticos brasileiros em relação à nossa comunidade brasileira. Segundo, a igreja está falhando, né? A maioria dos pastores são pastores de comunidades com 500, 600, 1.000, 3.000, 5.000, mas qual das igrejas você conhece aí que tem anexo a algum projeto educacional? Então a gente fala, espiritualiza absolutamente tudo, entendeu? Mas na prática, desculpa a minha honestidade, a maioria da gente não está fazendo absolutamente nada e está quase paralelo à postura dos políticos. São as opiniões aqui, claro, sempre livres e absolutamente democráticas dos nossos companheiros aqui no nosso debate 93. Foi gol contra, agora tem golaço também, minha gente, tem golaço. Golaço! Olha aí, com o objetivo de conectar estudantes de escolas públicas e particulares de diversos estados, o Instituto Crescer criou o projeto Crescer em Rede. E a ideia é a seguinte: a iniciativa começou no dia 1º de abril de 2014, com o intuito de que estudantes se conheçam e troquem experiências por meio de atividades colaborativas na internet. Na primeira etapa do projeto, os alunos conversaram e trocaram vivências sobre a cultura que está próxima deles e que nem imaginavam a diversidade que existe de outras regiões. A diretora técnica do Instituto Crescer, Luciana Alan, diz que o foco do projeto é propiciar a troca de experiências entre os alunos, principalmente com relação à cultura e à identidade regional. As inscrições já estão encerradas, mas não está descartada a possibilidade de uma nova edição. O que pensam aí sobre este tipo de iniciativa? Golaço, JR. Golaço, porque isso aí contribui para a aceitação da diversidade, né? Diversidade social, econômica, étnica, contribui para isso, contribui também para o que a gente tem falado tanto aqui, para tolerância em todos os sentidos,
né? Nós temos falado muito sobre isso, a palavra tolerância está em voga, contribui para ampliação da visão de mundo desses alunos de escola pública, que às vezes conhecem apenas a comunidade em que eles vivem, não têm acesso ao mundo maior, ao mundo de oportunidades. Então contribui para essa ampliação, gerando novas expectativas em relação à vida, a oportunidade de valorização do currículo desse aluno e, consequentemente, novas oportunidades. Isso é muito importante, essa inclusão, né, digital, né, esse diálogo com o mundo através da internet é muito importante. Parece que a gente tá falando de outro mundo, né? Não. Pois é. De país diferente, não dá a impressão. O gol contra é né? Aí você vê o golaço, você diz, mas é o mesmo país. Olha como as coisas são complexas e há possibilidade, a partir dos golaços e eliminando esses gol contras, pela graça de Deus, gol contra ninguém merece, né? É hora de mudar, mas tá aí a palavra sobre esse assunto, aproveitando a conectividade que os alunos têm e gostam de ter. Você vê que são ações colaborativas, não é bate-papo não. Não é chat não, pra ficar batendo papo, conversando, vendo se a menina é bonitinha. Não, são ações colaborativas, começando aqui a partir da cultura. Muito obrigado aqui aos companheiros, as opiniões aqui no nosso debate 93 de hoje. Estamos na luta, minha gente, queremos gol, mas sabe que de brigou? Tem gente orando pelo bem dessa nação. É gol! Este é o Debate 93, com J.R. Varga, na 93 FM. Ouvinte dizendo, sei que a vida é feita de decisões, mas toda vez que tenho que fazer uma escolha, eu morro de medo. Eu tenho medo de escolher errado e de me arrepender. Com isso, reconheço que adio decisões importantes. Embora peça a direção de Deus, nunca tenho certeza de qual é a vontade dele. Tem medo de tomar decisões, assim, algo comum no ser humano? Ou isso demonstra que há algo errado comigo? Qual o caminho para tomar decisões acertadas diante de Deus, hein? Mesmo buscando a Deus em oração, corro o risco de escolher errado. E quando a decisão foi errada, hein? O que fazer? Esses e outros assuntos estarão nesta segunda-feira, se Deus quiser, a partir das 11 horas da manhã, em mais uma super edição do nosso Debate 93. Pastor Samuel Ribeiro, muito obrigado, meu querido. Deus te abençoe sempre. Meu nobre, meu agradecimento também por estar aqui participando desse debate com essa mesa de nobres companheiros. E eu quero aproveitar para mandar aí um caloroso abraço para várias cunhadas, parentes que estão conectados com a rádio na manhã de hoje, para minha esposa Eliana Ribeiro, para minha filha Leoneide Ribeiro e Érida Ribeiro. Que Deus em Cristo possa abençoá-los abundantemente. Pastora Cirlei, muito obrigado, Deus te abençoe sempre. Obrigado, JR. Eu quero mandar um beijo para a irmã Maria de Belfor Roxo, que me pediu para você mandar um beijo também para ela. Um abraço, querida, Deus te abençoe. Eu quero assim agradecer a Deus por esse tempo, por esse mês, que é um mês para mim de festa. A minha filha fez aniversário semana retrasada, o meu filho faz na quinta e eu faço 17 anos de casado no dia 24 de maio. Parabéns. Então, o que eu posso dar ao Senhor? Então, eu tenho um agradecimento ao Senhor por esse tempo, por esse mês. Parabéns. Pastor Fábio, obrigado, um abraço, querido. Deus continue nos abençoando. Eu quero mandar um abraço para São João de Meriti. Que Deus continue abençoando o nosso município. Passamos por momentos difíceis. A nossa segurança é algo que está abandonado. É com tristeza que a gente fala isso. Mas que Deus continue abençoando aí o nosso município, a PIBAP. Que Deus abençoe o Lucas, o Gabriel e a Márcia. E a gente agradece por estar aqui. Reverendo Júnior, obrigado, um abraço, querido. Obrigado, JR, um abraço a todos os nossos ouvintes, aos irmãos da Segunda Igreja Presbiteriana de Honório Gurgel e principalmente a minha irmã Azenaide, que está completando 60 anos, viu? Deus abençoe grandemente. Parabéns, parabéns. Muito obrigado aqui à nossa equipe, trabalhando e muito pela realização do nosso Debate 93 ao longo de toda essa semana. Marcela Bastos, Luciana Vasconcelos, Letícia Roseno, Fabiano Fernandes, Jair Cardoso, Juliano Medeiros, Lucas Cruz, Vanese Rodrigues e a nossa Kátia Regina, a popularíssima Catita. Voltamos nessa segunda-feira, se Deus quiser, ao vivo, a partir das 11 horas da manhã. No domingo, às 11 horas da manhã, temos a super edição do Debate Campeão da Semana e às 7h15, 8h15, 9h15, o nosso estudo 93, com estudo expositivo e consecutivo da palavra do nosso Deus e Pai. Vamos orar juntos? Nós temos, durante essa semana, falado muito sobre educação. O nosso assunto da semana no Gol Contra e no Golaço foi a educação. Então nós temos aqui vários motivos para nossa oração. Precisamos orar pelos professores,
pelos alunos, pelo governo, pela essa estrutura, pelas ONGs que dão suporte, pelas igrejas que desenvolvem esse ministério e por esse espírito empreendedor que muita gente tem e acaba mudando a história como nós vimos aqui. Vou pedir à pastora Cirlei para orar conosco, pedindo a bênção do Senhor sobre este assunto, lembrando uma frase de um educador, Jean Piaget. A primeira meta da educação é criar homens que sejam capazes de fazer coisas novas. Homens que sejam criadores, inventores, descobridores. Deus nos deu criatividade e há muito, mas muito a ser feito. Vamos orar pelo tema de hoje, o assunto que nos trouxe aqui, assim como vamos orar pelo consolo dos enlutados, em nome de Jesus, e pela cura dos enfermos para a glória de Deus. Amém. Senhor, nós estamos na tua presença, Deus, e desde já te bendizemos, porque sabemos que o Senhor nos ouve. Pai, diante do Senhor colocamos esse ouvinte, que, ó Deus, ele possa viver tudo que o Senhor tem para ele, esquecendo do passado, ó Deus, no sentido de não ficar preso, aprisionado, mas que ele possa seguir em frente. Deus, visita cada um que está enfermo, toca com cura, aqueles, ó Deus, que tiveram perdas, Senhor, que o teu consolo chegue até eles, Senhor, e sobre o nosso país, sobre o nosso Brasil, Deus, nós queremos te pedir, Deus, toca na nossa nação, Deus, na educação do nosso país, das crianças, jovens e adolescentes, te pedimos, Senhor, levanta um governo, Deus, que verdadeiramente, ó Deus, possa honrar o teu nome, Deus, no nome de Jesus, cremos na mudança, cremos, ó Deus, até o fim, porque o poder é teu, a glória é tua, a honra é tua, Senhor. Toma as igrejas, os pastores, toma, Senhor, os governantes do nosso país. Ó Deus, que esse dia seja um dia, ó Deus, cheio da tua presença, abençoando todos da rádio, Senhor, abençoando, ó Deus, o JR, ó Deus, a equipe, ó Deus, que tem, ó Deus, se dedicado. Queremos te bendizer nesta manhã, desde já oramos agradecidos no nome de Jesus. Amém e amém. Deus te abençoe.